Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia da solenidade da Santíssima Trindade. Geralmente, nós sempre buscamos uma ação de Deus, ação de Jesus Cristo, a respeito do ser humano, algo que Jesus Cristo fez, olhamos para aquela ação de Jesus e falamos assim: queremos que as nossas ações sejam semelhantes às ações de Jesus. Queremos que as nossas ações sejam pautadas também pelo mesmo amor com que Jesus Cristo manifestou nesse exemplo. Temos Jesus como exemplo para as nossas ações. Assim que a gente faz a homilia, assim que nós pensamos o Evangelho. Olhamos para o Evangelho e pensamos: o que isso está dizendo para mim? Qual que é a mensagem que eu devo tirar para a minha vida? Hoje, a igreja nos convida a meditar o mistério da Santíssima Trindade. Hoje, nós não temos que olhar para uma ação de Deus para com o ser humano, mas nós temos que olhar para a própria vida da Santíssima Trindade. Nós acreditamos em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós somos convidados a olhar para a Trindade, para a Santíssima Trindade, e pensar, conforme esta relação que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu quero pautar a minha vida também. Então hoje a igreja nos convida a contemplar o mistério mais íntimo de Deus, aquilo que a teologia chama de vida intratrinitária, ou seja, olhar para o relacionamento dessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro, a palavra de Deus, ela diz assim: Deus é amor. Se você vai lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, está dizendo: Deus é amor. Então, vamos olhar para essa vida intratrinitária, para essa vida de Deus, para essa vida da Trindade, a partir daquilo que Deus revelou de si mesmo, que Ele é amor. Então, a respeito do Pai, o Pai, Ele é o amante, ou seja, é aquele que ama. O Pai é aquele que ama e que mostra um amor que se doa. Na palavra de Deus, lá no Evangelho de São João, nós ouvimos a frase seguinte: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para a nossa salvação. O Pai é aquele que ama. O Pai é aquele que ama não esperando algo em troca, mas Ele ama porque Ele é o próprio amor. O Pai é aquele que ama Jesus. Jesus é o Filho, o amado. E o Pai é aquele que ama o Filho. É aquele que fez todas as coisas para o Filho. Nós ouvimos aí a primeira leitura do livro dos Provérbios e também o Salmo, que está falando a respeito da criação. Por que Deus fez a criação? Por que o Pai criou todas as coisas? Por amor a seu Filho. Diz a palavra de Deus, lá em Colossenses, assim: pois por meio dele, por meio de Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É como se a criação fosse um presente do Pai para Jesus, para o Filho. Então tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, foi um presente para Jesus. Por isso que Deus salva o mundo. Por isso que Deus ama o mundo. Porque nós somos criaturas de Deus, fomos criados para Jesus, para a glória de Jesus. O Pai amou tanto o Filho que criou o mundo, que criou todas as coisas para o Filho. Então esse é o Pai. O que o Pai nos ensina? Ele nos ensina que não existe amor sem comprometimento. Ele nos ensina que não existe, que para que exista o amor, precisa ter a capacidade da renúncia. Uma pessoa só pode dizer assim: eu amo, quando ela tem a capacidade de renunciar muitas coisas pelo amado, pela amada.
Uma pessoa só pode dizer que ama quando tem a capacidade de sofrer pelo outro. Porque se no momento do sofrimento você fala, não, opa, eu não quero mais sofrer, opa, eu não vou renunciar a isso, então significa que nós não temos a capacidade de amar. Nós só temos a capacidade de amar quando nós temos a capacidade de nos comprometer com o outro. Jesus, Deus Pai, amou Jesus e se comprometeu com ele. Ele criou todas as coisas para ele. Então isso é o que o Pai nos ensina. O Filho, ele é o amado. E o amor que se deixa amar. Jesus Cristo, diz lá, quando Jesus foi para o batismo, então se ouviu uma voz, a voz do Pai. O que a voz disse? Este é o meu Filho muito amado. Este é o meu Filho muito amado. É a voz do Pai para o Filho. Jesus Cristo, ele se deixou ser amado pelo Pai quando ele confiou no Pai. Quais foram as últimas palavras de Jesus quando ele estava na cruz, antes de expirar e morrer? Jesus disse o quê? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você ser amado significa você ter confiança naquele que te ama. E Jesus Cristo teve uma confiança no Pai. Em tudo ele teve confiança no Pai. Então o que Jesus nos ensina? Nos ensina que muitas vezes, porque a gente cai no erro de pensar que muitas vezes amar é somente fazer as coisas pelo outro. E não é. Amar também significa você saber ser amado. Existem pessoas que não têm essa capacidade de ser amado. Quando uma pessoa, quando recebe um carinho, fica bravo. Ah, eu recebi esse carinho, não precisa disso. Ah, passei vergonha. Ah, fiquei com orgulho. Não precisava disso. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, nos ensina que para amar nós também temos que saber nos deixar ser cuidado pelos outros. Quando que isso acontece? Por exemplo, quando nós estamos doentes e alguém quer cuidar de nós. E aí você não tem vergonha porque o outro está cuidando, você não tem orgulho porque o outro está cuidando, mas você se deixa cuidar. Quando, por exemplo, um filho, ele escuta o conselho do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe estão dando um conselho para o filho, e às vezes o pai e a mãe estão dando aquele conselho porque não quer que o filho depois sofra. É um cuidado que Deus está dando ali, através do conselho do pai e da mãe. Mas às vezes a gente, por orgulho, fala, não, eu não quero ouvir esse conselho, eu sei o que eu estou fazendo. Aquele que ama deve também ter a capacidade de se deixar ser amado. É isso que ensina Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho amado do Pai. Jesus, ele se deixou ser amado pelo Pai. E nós também devemos fazer isso na nossa vida. E por fim, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o amor. Ele é o amor do Pai pelo Filho, é o amor do Filho pelo Pai. É o amor. É o amor em si. Diz a palavra de Deus, nós ouvimos hoje na segunda leitura. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, se a gente tivesse que definir o Espírito Santo, é o amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai. E desse amor é tão grande que desse amor procedeu a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. É o amor que não quer nada em troca. Porque às vezes a gente também cai no erro de amar e o amor ser um meio para conseguirmos uma outra coisa. Então eu vou amar muito isso, vou amar muito essas pessoas, porque depois também eu quero me sentir amado por elas. Não. A gente não pode achar que o amor é um meio para que a gente possa conseguir também carinho. O amor, ele tem que ser um fim. Eu amo, independente se aquelas pessoas vão me amar ou não. Eu vou fazer o bem, independente se eu vou ter uma recompensa ou não. É o Espírito Santo que nos ensina isso.
Então, por exemplo, quando a gente vai visitar um preso na cadeia, esse preso, depois a gente pode nunca mais ver esse preso. A gente não vai ter recompensa porque nós fomos visitar um preso na cadeia. Quando a gente sai para entregar comida para os pobres na rua, então eu vou sair para dar comida para os pobres. Depois pode ser que eu nunca mais veja essa pessoa. Eu fiz esse amor não como um meio, mas o fim. Eu amei independente se eu vou ter alguma coisa em troca. Não é por isso que eu estou fazendo esse gesto de caridade. Estou fazendo a caridade por amor somente. Não é para ter algo em troca. Então, o que o Pai nos ensina? Que nós devemos ter um amor de doação. Eu preciso doar. O que o Filho nos ensina? Que eu preciso aprender a me deixar ser amado também. O que o Espírito Santo nos ensina? Que o amor, ele é o fim, ele não pode ser um meio. Olhando para a Santíssima Trindade, que é essa comunidade de amor, e nós somos criados à sua imagem e semelhança, que a Eucaristia que nós estamos celebrando nos configure cada vez mais a vida da Trindade. Uma vida de comunhão, de entrega, de amor total. E que a Virgem Maria interceda sempre por nós. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.